Fala pessoal, voltamos agora com o nosso segundo bloco e como eu havia dito para vocês, a gente vai continuar, na verdade, o assunto sobre nepotismo. Vamos começar falando dos principais entendimentos jurisprudenciais que os tribunais superiores, principalmente o STF, têm decidido sobre o nepotismo. O primeiro deles, galera, e o mais importante a meu ver, é muito cobrado em prova, é que nepotismo não precisa de lei formal. Ou seja, não é necessário que um ente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou municípios editem uma lei estabelecendo a vedação do nepotismo. Por quê? Porque, segundo o STF, a vedação do nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 da Constituição. Ou seja, não é necessário que o Estado diga que o nepotismo é ilegal, é inconstitucional, é vedado, porque nós já temos princípios que dizem isso. Quais são eles? Moralidade, impessoalidade e eficiência. São basicamente os três princípios que a doutrina aponta, que o STF, na verdade, melhor aponta como fundamentais, fundantes dessa vedação ao nepotismo. E continuando, qual é o outro entendimento importante? Essa vedação ao nepotismo, galera, como eu disse para vocês, ela alcança unicamente cargo em comissão e função de confiança. Justamente por isso o STF precisou decidir que o nepotismo não alcança servidores efetivos. Por quê? Porque o vínculo efetivo é decorrente da sua aprovação em concurso público. O vínculo efetivo que vocês, com fé em Deus, terão é decorrente de aprovação em concurso público. Por isso, ainda que eventualmente o seu pai seja presidente do tribunal, seja prefeito do município, seja presidente da república, ele poderá lhe nomear. E isso não constituirá nepotismo, porque você é decorrente de um vínculo efetivo. Outro entendimento muito importante que o STF decidiu é que é inconstitucional lei que excepciona a vedação ao nepotismo. Isso aconteceu, pessoal, lá no estado de Goiás. O que tinha lá no estado de Goiás? Tinha uma lei que simplesmente dizia mais ou menos assim: olha, o nepotismo é vedado, tranquilo, só que ele só é vedado a partir da segunda nomeação. Então todo gestor, todo agente político pode nomear até um parente para exercer cargo em comissão ou função de confiança. Só será nepotismo a partir do segundo. Porra, vejam que absurdo. O STF foi lá e, muito corretamente, declarou inconstitucional essa lei. Tranquilo? Vamos continuando então. Um dos temas mais polêmicos em caso de nepotismo, no assunto de nepotismo, na verdade, é sobre a impossibilidade ou possibilidade de nomeação de parentes para cargo político. Por que eu estou dizendo isso? Porque, galera, existiu muita celeuma sobre essa possibilidade ou não. Eventualmente, decidia-se de uma maneira e eventualmente decidia-se de outra. Acontece que hoje isso está sacramentado. Sacramentado em que sentido? A regra é que a nomeação de parente para cargo de natureza política, por si só, não é nepotismo. Ou seja, a nomeação do cônjuge do prefeito para cargo de secretário municipal, por se tratar de um cargo de natureza política, por si só, vejam essa expressão, por si só, não caracteriza ato de improbidade, ou seja, não é nepotismo. Então, o que eu posso dizer? Que a nomeação de parente para cargo político por si só não é nepotismo. Por que isso, professor? Isso para mim parece tão absurdo. Os cargos políticos são os que mais ganham dinheiro, são os que mais mandam na administração. Porque para eles não seria possível ir para o cargo de auxiliar, por exemplo, auxiliar de escritório, seria possível o nepotismo, seria vedado o nepotismo, melhor dizendo? Galera, é justamente pelo que eu acabei de falar. Os cargos de natureza política, segundo o STF, eles pressupõem um vínculo de confiança muito maior. Eles pressupõem a necessidade de uma confiança irrestrita da autoridade nomeante para com o nomeado. É justamente por isso que os agentes políticos, eles podem ser parentes da autoridade nomeante, porque a autoridade nomeante precisa confiar neles de maneira quase cega. Eles serão ordenadores de despesa, eles
eles decidirão os rumos daquela administração. Então o STF entende que, em regra, é possível sim nomear parente para cargo político. Por que eu estou falando tanto em regra? Por que eu estou dizendo tanto por si só? Vejam que isso não é uma regra absoluta, como também não é qualquer um em direito. O STF já decidiu que, excepcionalmente, é possível sim vedar a nomeação de parente mesmo para cargo político. Quando? Quando a nomeação decorrer de manifesta ausência de qualificação técnica do nomeado ou inidoneidade moral também do nomeado. Exemplo, prefeito nomeou a esposa dele para secretária de educação, a mulher analfabeta. Isso é uma clara e inequívoca hipótese de de manifesta ausência de qualificação técnica. Outro exemplo, prefeito nomeou para cargo de secretário de finanças alguém que já foi condenado por corrupção, alguém que já sofreu improbidade administrativa. Isso é uma clara hipótese de inidoneidade moral do nomeado. Então, galera, vejam que é possível controlar, é possível que o judiciário anule algumas nomeações para cargos de natureza política, decorrentes de nomeação de parentes, mas apenas caso a caso. Deve ser analisado caso a caso. Se cair na questão, regra, não é possível nomear parente para cargo político. Errado. A regra é que é possível, excepcionalmente, é que é possível que essa nomeação seja controlada pelo Poder Judiciário. Tranquilo? Vamos avançando então. Vimos legalidade, vimos impessoalidade e agora vamos ver moralidade. Pessoal, a moralidade é sinônimo de honestidade, de probidade. A moralidade é sinal de honestidade. Tranquilo, até aí tudo bem. Mas qual é o signo distintivo da moralidade? Por que é tão importante estudar a moralidade no nosso ordenamento jurídico atual? Porque, galera, a moralidade, de acordo com a doutrina, ela é responsável por complementar o princípio da legalidade. Como assim, professor? Vejam o caso do nepotismo. A lei não proíbe que eu nomeie o meu parente para cargo político, para cargo de servidor público, melhor dizendo, para cargo de agente público, de uma maneira geral. A lei não permite, a lei não proíbe. Ou seja, se eu nomear um filho ou um parente meu para um cargo público em comissão, em tese eu não estou incidindo em nenhuma ilegalidade. Acontece que eu estaria incidindo em uma imoralidade. Vejam que é aqui que entra esse complemento. Alguns atos, eles podem até ser legais, mas não são legítimos. É justamente isso que se diz que a moralidade, ela qualifica a legalidade. Ela traz uma espécie de melhor aferição daquele ato, porque alguns atos não são vedados pela lei. Ou melhor, alguns atos são até permitidos pela lei. No entanto, de acordo com o caso concreto, esses atos são imorais. E para evitar essa imoralidade, a legalidade, ela complementa a legalidade. Para complementar, a moralidade entra no cenário e aí o judiciário, o próprio administrador público, ele pode avaliar aquele ato não apenas sob o prisma da legalidade, mas também sob o prisma da moralidade. Professor, tranquilo. Quais são as outras características da moralidade, então? Vamos lá. Essa moralidade que nós falamos, que a gente chama de moral administrativa, ela difere. Ela não é a mesma da moral comum. Tenham isso em mente. A moralidade administrativa, ela é mais qualificada, ela é mais exigente. Quando eu trato com coisa pública, geralmente eu tenho que ter até mais cuidado, tranquilo? Segundo, seu descumprimento é causa de nulidade do ato. Ou seja, se eu praticar um ato imoral, esse ato será nulo. Ilegítimo quer dizer ato nulo, tranquilo? Beleza. Como nós já vimos, a moralidade complementa a legalidade
E, por fim, essa moralidade ela pode ser avaliada pelo poder judiciário. Como eu disse para vocês, geralmente esses atos de legalidade ou de imoralidade, eles são avaliados pelo poder judiciário. Tranquilo? Vamos passando então. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Pessoal, nós estamos num Estado democrático de direito. Tudo que o Estado faz, tudo que o Estado pratica, todos os atos estatais, eles têm que ser de conhecimento público. Nós, cidadãos, nós somos os maiores fiscais do Estado. Nós temos que estar ali para fiscalizar todos os atos. E para podermos fiscalizar, é necessário que o Estado nos dê publicidade. Tanto isso é verdade que a publicidade é um princípio explícito da Constituição Federal. Beleza, professor, já sabia disso. Mas o que tem de tão importante nesse princípio da publicidade que as questões cobram? Galera, o que as questões costumam cobrar é que o princípio da publicidade ele não é absoluto. Por melhor que seja a publicidade, por mais vantagens que a publicidade traga, às vezes ela pode ser prejudicial ao Estado. Justamente por isso que a publicidade ela não é absoluta. Vamos ver que a doutrina e a própria lei, a lei de acesso à informação, como nós vamos ver lá nas questões, elas trazem alguns casos em que a publicidade é vedada. Ou melhor, é possível que a publicidade seja restringida por algum período de tempo. Esses casos eles podem ser resumidos basicamente quando aquela informação trouxer risco à defesa do Estado, risco à saúde ou segurança da população, comprometer as atividades de inteligência, investigação ou fiscalização em andamento. Todas essas situações são hipóteses em que, fazendo um juízo de ponderação, preferiu-se que não fosse dada publicidade para que pudesse salvaguardar outros direitos, saúde, segurança, investigação e etc. Tranquilo? Vamos passando então. Para finalizar, o LIMP, princípio da eficiência. Galera, uma das primeiras informações sobre o princípio da eficiência é que a eficiência não é originária da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição ela só trouxe o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O Ezinho da eficiência foi adicionado pela Emenda Constitucional 19, chamada de Reforma do Estado. Essa Emenda 19, ela buscou, de alguma maneira, abandonar a administração burocrática pautada em procedimentos do Estado e implantar uma administração gerencial, administração pautada em resultados, com menor custo, com menor tempo de procedimentos. Ou seja, a eficiência entrou nesse contexto de gerenciamento da administração, de torná-la mais ágil. Por isso é que o princípio da eficiência é conhecido como dever de boa administração. Ou seja, buscar os melhores resultados com o mínimo de custo possível. Tranquilo? E para finalizar, galera, eu trouxe para vocês um princípio muito novo. Um princípio que geralmente não tem nos livros mais tradicionais de direito administrativo e que está muito em voga atualmente, chamado de princípio da juridicidade. Esse princípio da juridicidade, galera, ele pode ser resumido na seguinte expressão. A juridicidade busca dar ao operador, ao judiciário, ao administrador, a necessidade de uma observância íntegra do direito. Como assim, professor, uma observância íntegra do direito? A juridicidade busca uma releitura, uma atualização do princípio da legalidade. A juridicidade, ela busca ampliar o conceito de legalidade. Por quê? Porque a juridicidade, ela diz que administrador, poder judiciário, vocês agora não devem mais, na hora de atuar ou na hora de avaliar os atos, apenas olhar a legalidade. Vocês têm a necessidade de olhar a legalidade, ou seja, a lei, a Constituição Federal e os princípios jurídicos, os princípios gerais do direito. A partir de então, a juridicidade trouxe para o nosso ordenamento, para o nosso contexto atual, a necessidade de uma observância do direito como um todo. A partir de agora, se o ato é legal ou ilegal, eu não posso parar minha avaliação aqui.
eu tenho que ver se ele não ofende a Constituição e se ele não ofende alguns princípios jurídicos, alguns princípios explícitos ou implícitos do ordenamento jurídico. Vejam, galera, que é nesse contexto que se insere até mesmo a possibilidade de levarmos em conta a moralidade para anular um ato administrativo. Por quê? Porque alguns atos administrativos, eles são legais, mas são imorais. Então, pelo princípio da juridicidade, eu posso dizer, ainda que esse ato seja legal, ele é imoral. Então, ele é ilegítimo, ele é um ato nulo. O princípio da juridicidade, então, percebam, trouxe para o administrador uma redução da sua discricionariedade. Como assim, professor? Uma redução da discricionariedade? O administrador, galera, agora, quando ele for decidir, ele tem que ver se o ato é legal, se o ato não ofende a Constituição, ou se o ato não ofende algum princípio do direito. Isso traz para ele maiores amarras, porque não basta mais ver apenas a lei, ele tem que ver todo o direito. Ao mesmo tempo, a juridicidade trouxe para o Poder Judiciário maior liberdade de atuação. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Galera, o Judiciário, quando vai avaliar um ato administrativo, agora ele pode ver se o ato é legal. Beleza, o ato é legal, tranquilo. Mas esse ato é constitucional? Ele ofende a Constituição? Tranquilo. Por aí, mas eu ainda tenho mais uma coisa. Esse ato ele ofende algum princípio da administração, algum princípio do direito? Percebam, então, que o judiciário ele tem um maior leque de possibilidades de avaliação. Ele tem mais liberdade de atuação. É como se fosse um contraponto. O administrador perde liberdade e o judiciário ganha liberdade. É nesse contexto que é possível ao judiciário avaliar até mesmo um ato discricionário, porque ele vai avaliar se aquele ato discricionário é, por exemplo, proporcional ou razoável. Tranquilo? Assim, galera, nós encerramos o nosso tema de princípios. Encerrando esse tema de princípios, nós vamos começar o tema de poderes administrativos. Em poderes administrativos, pessoal, eu queria inicialmente alertá-los que os dois primeiros poderes que nós vamos ver, o poder vinculado e o poder discricionário, eles serão revistos por vocês lá no tema de atos administrativos. Por quê? Ato vinculado e ato discricionário são dois temas básicos, são dois atos básicos do conceito de atos administrativos. No entanto, parte da doutrina estabelece que esses atos nada mais são do que manifestações do poder vinculado e manifestações do poder discricionário. Então vamos lá. O poder vinculado, galera, é aquele poder que não deixa margem de liberdade para o administrador. Ou seja, de acordo com o poder vinculado, ele edita atos vinculados. E os atos vinculados são aqueles em que a lei já tem preenchidos todos os seus requisitos de aplicação. O administrador ele não tem que decidir nada. Ele não pode valorar, ele não pode dizer se acha melhor de determinada forma ou não. Ele só tem que ir lá e cumprir. Exemplo clássico de ato vinculado, manifestação do poder vinculado. E isso eu não quero que você esqueça. Regra geral, a licença é um ato vinculado. Regra geral, a licença é um ato vinculado. Isso eu não quero que você esqueça, porque cai muito em prova. Licença, ato vinculado. Autorização, ato... Autorização, ato discricionário. Mas vamos para o vinculado inicialmente. Galera, querem um exemplo de ato vinculado? Licença. Mas querem um exemplo de licença? Direção de veículo automotor. A nossa famosa CNH, Carteira Nacional de Habilitação. É um ato vinculado. Ou seja, a administração, uma vez preenchidos todos os requisitos pelo particular, não tem qualquer liberdade de dizer se quer ou não dar aquela licença para mim. Exemplo, se eu me matricular na autoescola, fizer as provas do Detran, passar no exame de saúde, passar no exame psicotécnico, passar no exame prático, o Detran, enquanto administração, ele não tem qualquer liberdade entre me dar ou não a minha carteira. Eu preenchi os requisitos? Sim. Então ele vai me dar minha licença de qualquer maneira, por ser um ato vinculado.
a lei já estabelece a única conduta a ser tomada. A única conduta a ser tomada. Caso diferente é o poder discricionário. No poder discricionário, pessoal, a lei ela dá uma margem de liberdade para o administrador. Veja, a lei prevê situações nas quais há uma margem de liberdade para o administrador. Como assim uma margem de liberdade? A lei diz que em determinada situação o gestor ele pode avaliar dentro daquele caso concreto qual é a melhor decisão a ser tomada. Professor, mas por que a lei faria isso? Ora, galera, porque não é possível que o legislador, a nossa lei, o nosso ordenamento jurídico, preveja sempre, de maneira prévia, qual é a melhor conduta a ser tomada. Em algumas situações, ninguém melhor do que o administrador que está dentro daquela situação que vai decidir qual é o melhor caminho a ser tomado. Tranquilo? Vamos lá. O que é importante saber em poder discricionário? Esse poder discricionário ele pode advir de duas situações. Quando a lei expressamente diz que o administrador tem que tomar a melhor iniciativa, a melhor decisão, ou seja, que o administrador ele tem conveniência e oportunidade de decidir dentro daquele caso concreto, ou ainda quando a lei se vale de conceitos jurídicos indeterminados. Isso é novo, pessoal, muita atenção com essa parte. A doutrina mais moderna diz que é possível a existência de atos discricionários, é possível a existência de um poder vinculado, não só quando a lei diz expressamente qual é a atuação que o administrador tem que tomar, ou melhor, quando é que o administrador tem que decidir de acordo com a sua valoração. Não só nesse caso. Também é poder discricionário, é ato discricionário, a existência de conceitos jurídicos indeterminados. Quer um exemplo? Dissolver passeata se houver tumulto. A lei diz assim, mais ou menos, se houver tumulto, o administrador deve dissolver a passeata. Parece um ato vinculado, não é? Por quê? Porque a lei manda o administrador fazer uma coisa e não dá a ele qualquer margem de atuação. A lei não diz, o administrador pode, de acordo com o caso concreto, dissolver a passeata. Não. A lei diz que o administrador ele deve dissolver a passeata. Professor, então, a princípio, isso pareceria um ato vinculado. Não, galera. Veja um conceito jurídico indeterminado, tumulto. Como é que a lei vai estabelecer o que é tumulto ou não? Só quem sabe o que é tumulto é o administrador, que está lá dentro, que está lá no caso concreto. Querem um exemplo? Um tumulto possui uma consequência, um conceito diferente se a passeata for uma marcha para Cristo ou se for um bloquinho de carnaval. Então percebam que a lei não pode definir previamente o que é tumulto, porque tumulto da marcha para Cristo e tumulto para o bloquinho de carnaval são conceitos diferentes. Logo, por se tratar de um conceito jurídico indeterminado, é esse um ato vinculado em que o administrador público terá a conveniência e a oportunidade de avaliar, dentro daquele caso concreto, se deve ou não dissolver a passeata. Exemplo clássico de ato discricionário, autorização. Não esqueçam disso, pessoal. A autorização é o exemplo clássico de ato discricionário. Exemplo de autorização, porte de arma. Nós vimos lá na licença que se eu cumprir todos os requisitos, o gestor, o administrador, a administração como um todo tem que me dar a licença. Aqui no porte de arma, não. Por se tratar de uma autorização e, portanto, de um ato discricionário, ainda que eu vá na Polícia Federal, demonstre que tenho aptidão, demonstre que estou sendo ameaçado, demonstre que tenho capacidade psicológica e técnica para portar uma arma, a administração, mesmo preenchido todos os requisitos, pode chegar lá e dizer assim, não, por meio de uma conveniência e oportunidade ou fundamento de determinada maneira, que eu não vou lhe conceder essa autorização, a bem do serviço público, a bem do interesse público, melhor dizendo. Então, por ser um ato discricionário, não há aquela obrigatoriedade de expedição do ato. A administração pode avaliar, no caso concreto, qual é a melhor solução a ser tomada. Tranquilo? Vamos continuando e entrar nos poderes propriamente ditos. Primeiro poder, pessoal, é o poder normativo. E que eu chamo muita atenção de vocês. Por quê? Porque parte da doutrina entende que poder normativo é sinônimo de poder regulamentar. Poder normativo é sinônimo de poder regulamentar. Outra parte da doutrina, que eu pessoalmente acho até mais técnico, diz que o poder normativo é um gênero
conferido às autoridades administrativas, para que essas autoridades administrativas elas expressam os chamados atos normativos. Esses atos normativos são atos dotados de generalidade mais abstração. Esses atos normativos, de uma maneira geral, seriam aqueles dotados de generalidade e abstração, ou seja, atos que as autoridades administrativas podem expedir de uma maneira geral. Acontece que, principalmente algumas bancas, a exemplo da FCC, elas consideram que ato, poder normativo e poder regulamentar são sinônimos. Beleza, você disse o que é o poder normativo, mas o que é esse poder regulamentar? Esse poder regulamentar, galera, é uma prerrogativa, é um poder conferido ao chefe de Estado, ao chefe do nosso poder executivo, ao chefe do poder executivo, ao presidente da República, para que ele possa regulamentar leis, para que ele possa tornar aplicável essas leis. Mas não só essa hipótese. Veja bem, esse poder regulamentar é um poder normativo exercido unicamente pelo presidente da República. Só que esse poder regulamentar ele pode ser de duas formas. Pode ser um regulamento de execução, regulamento executivo, ou pode ser um regulamento autônomo, ou chamado de decreto autônomo. São as duas formas de regulamento que o presidente da República pode expedir: regulamento executivo e regulamento autônomo. Vamos ver com calma o que é cada um deles. Primeiro, regulamento executivo. Galera, regulamento executivo ou decreto executivo é a expedição de um decreto, de um ato normativo do presidente da República que só ele tem competência. Só ele pode expedir um decreto regulamentar, ou seja, só ele pode utilizar-se do seu poder, de um poder regulamentar para tornar aplicável as leis. Pô, professor, mas como assim tornar aplicável as leis? O presidente da República, diante de uma lei que não é auto-aplicável ou diante de uma lei em que o poder executivo não tem órgãos ou não tem estrutura para sua aplicação, ele vai lá e edita um decreto estabelecendo quais são as hipóteses de aplicação daquela lei, quais são os setores que ficaram responsáveis pela aplicação daquela lei, quais são os servidores que ficaram responsáveis por eventualmente receber documentos, avaliar os pedidos decorrentes daquela lei. Então, o poder regulamentar busca dar execução àquela lei. O poder regulamentar busca dar fiel execução à lei. A lei, ela não seria aplicável em sua inteireza sem esse regulamento, sem esse decreto regulamentar. Características desse decreto regulamentar: competência exclusiva do presidente da República. Só o presidente da República pode expedir esse decreto regulamentar. Ele não é delegável, galera, não é delegável. Tenham isso em mente. Regulamento executivo, decreto regulamentar não é delegável. Segunda característica: só é aplicável às chamadas leis administrativas. Somente as leis administrativas é que podem ser regulamentáveis pelo presidente da República. Uma lei penal, por exemplo, não é regulamentada pelo presidente da República. Tranquilo? Terceira e última informação: é vedado que essa regulamentação crie obrigações não previstas na lei. Ou seja, é vedado que essa regulamentação inove o ordenamento jurídico. Ela não pode inovar o ordenamento jurídico. E essa é, inclusive, a principal característica do decreto regulamentar. Ele não inova no ordenamento jurídico. Por que eu estou chamando tanta atenção para esse fato dele não inovar no ordenamento jurídico? Porque a segunda espécie de regulamento editado pelo presidente da República, segundo o regulamento, o segundo decreto editado pelo presidente da República é o que a gente chama de decreto autônomo. Decreto autônomo. Galera, esse decreto autônomo ele foi objeto de muita controvérsia na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. Por quê? Porque esse decreto autônomo ele tem o condão de inovar o direito, inovar o ordenamento jurídico. Porra, como assim, galera? O presidente da República pode inovar o ordenamento jurídico? Sim. A doutrina e o STF já consideraram isso constitucional. É possível que a Constituição Federal dê ao presidente da República, em hipóteses restritíssimas, que ele, por meio de um decreto autônomo, ele inove o ordenamento jurídico, inove o direito.
E quais são essas hipóteses restritíssimas que ele pode fazer isso? Primeira delas, extinção de funções e cargos públicos quando vagos. O presidente da República ele pode editar um decreto extinguindo função e cargo público vago. Se você observar, no final do ano passado, o presidente Bolsonaro ele editou um decreto extinguindo centenas ou milhares, não me recordo bem, de cargos públicos vagos. Extinguiu cargos de menor importância, tais como copeiro, passador, motorista, todos esses cargos da administração federal foram excluídos, foram extintos por meio de um decreto autônomo. A segunda hipótese é a mais cobrada. A segunda hipótese é, de longe, o que mais cai sobre poder regulamentar em concurso público. O que é que diz? O presidente da República ele pode editar um decreto autônomo para dispor sobre organização e funcionamento da administração pública quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Galera, essa segunda hipótese aqui é o que eu chamo de OFF. OFF. O presidente da República ele pode editar um decreto para dispor do OFF. Organização e funcionamento da administração. O presidente da República ele pode editar um decreto autônomo dispondo sobre o OFF, organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos de órgãos públicos, melhor dizendo. Tranquilo? Duas hipóteses então de poder regulamentar ou regulamento autônomo, que é esse daqui, e poder regulamentar ou regulamento de execução, que é o anterior, permitir a fiel execução da lei. Vamos encerrando aqui o segundo bloco e no próximo a gente continua o nosso tema de poderes administrativos. Até lá!